Boa noite, meus irmãos. Nosso agradecimento, primeiramente, a Jesus, nosso mestre, ao nosso codificador Allan Kardec e a todos aqueles que trabalharam e trabalham até hoje pela divulgação da doutrina espírita. Em nome da Aliança Municipal Espírita de Poços de Caldas, nós damos as boas-vindas a todos, agradecendo a presença de todos aqui na nossa Semana Espírita. Agradecendo as casas que cooperam com esse evento, direcionando o seu público para cá, aos coordenadores de grupo, aos dirigentes de grupos, que aqui vêm e que trazem o grupo para prestigiar essa Semana Espírita, que é para nós um momento de reflexão também das nossas atividades, do nosso papel na Casa Espírita e também do nosso papel na sociedade como espíritas, né, representando a crença que tanto nos consola, nos conforta e instrui. Nesta noite, recebemos a Casa Espírita Bezerra de Menezes, que alguns conhecem, outros não conhecem, né? Então, vamos chamar os representantes da Casa Espírita Bezerra de Menezes para dar prosseguimento ao nosso evento desta noite, com a prece, com a apresentação da casa, com a apresentação do expositor, que, numa gentileza, né, foi cedido pela União Fraternal, porque a palestra dele seria hoje no Centro Espírita União Fraternal, e eles possibilitaram que ele estivesse aqui hoje, falando para nós, trazendo os ensinamentos da doutrina espírita para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado. Chamamos, então, o representante da Casa Bezerra de Menezes, passando a palavra para eles. Muito obrigada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, amém, começo com vocês aqui, de darmos início as atividades da noite, a esse aprendizado todo que vamos ter. Então vamos acerenar os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos em Seu nome, para mais esse aprendizado. E fazendo sempre a oração que Jesus nos ensinou, para que nos ligássemos ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como tentamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. E dando continuidade, a nossa amiga Regina, né, que está aqui, vai apresentar o grupo, a Casa Bezerra de Menezes. Obrigado. Boa noite a todos. Então, a nossa casa, a foto ali, né, da casa. Baixinho. Ixi, não quer passar, moço. Ah, tem que ficar ali. Nós temos... Nós temos atividades na casa, na segunda-feira, das 16 às 17 horas, nós temos o plantão de passe espirituais e o atendimento fraterno.
Das 17 às 18, nós temos uma reunião mediúnica, onde nós fazemos vibrações de cura. Das 20 às 21 horas, nós temos grupos de estudos. Na terça-feira, das 20 às 21 horas, reunião pública e passes. Das 21 às 22 horas, outra reunião mediúnica. Ai, passou 2 vezes. Na quarta-feira, das 19 às 20 horas, nós temos um tratamento espiritual magnético. As pessoas nos procuram, fazem um atendimento e nós damos os passos e as pessoas fazem um tratamento, né? A gente vai fazendo um acompanhamento. Das 20 às 21 horas, reunião pública e passes. Das 21 às 22 horas, reunião mediúnica. Na quinta-feira, das 20 às 21 horas, reunião pública, passes e evangelização infantil. E das 21 às 22 horas, reunião mediúnica. No domingo, das 9h30 às 11 horas, tratamento espiritual magnético, também com passes. Aí nós temos alguns detalhes da nossa evangelização infantil da quinta-feira. As salas da mesa mediúnica e passes espirituais. Sala das reuniões públicas. É uma casa pequena, mas muito aconchegante. Se o pessoal que não conhecer vai nos visitar. Aí o pessoal, né? A nossa turminha. O endereço da nossa casa é Rua Senador Nilo Coelho, número 201, no Jardim Vitória. E o nosso patrono é o Dr. Bezerra de Menezes. Agora eu vou chamar o Arthur para fazer a apresentação do nosso palestrante. Boa noite a todos. Biografia de Fábio Dionisi. Seu nome completo é Fábio Alessio Romano Dionisi. Formado em Engenharia Química, área que atua há mais de 39 anos. Aposentou-se em 18/12/2014 e atualmente é um pequeno empresário. Atua em 2 áreas, editorial, a editora Dionisi, e em treinamentos na área de projetos industriais. A editora Dionisi foi oficialmente inaugurada em dezembro de 2013 e já conta com 17 títulos publicados e também comercializa livros de autores espíritas que editaram suas obras de forma independente. Embora de sua propriedade, a editora Dionisi foi fundada com o objetivo de divulgar o espiritismo e contribuir com os projetos do Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila, sem fins lucrativos. E um dos seus projetos é a construção de um centro de recuperação para dependentes químicos. Adotou o espiritismo como filosofia de vida em 1988. Há muitos anos está ligado aos trabalhos de cirurgias espirituais, realizadas pelo médium sensitivo de cura Edson Barbosa de Souza, sendo mais de 670 mil pessoas atendidas ao longo desses 31 anos. Há 6 anos está como presidente do Centro Espírita Recanto de Luz Pronto Socorro Espiritual Irmã Sheila, em Ribeirão Pires, São Paulo. Suas atividades estão ligadas à cidade espiritual Alvorada Nova e mais especificamente ao Hospital de Sheila, Casa de Repouso. Neste centro também trabalha como tarefeiro, coordenando as reuniões de tratamento e cirurgias espirituais, cuidando das reuniões públicas, ministrando palestras e coordenando as reuniões de esclarecimento e desobsessão. A pedido da espiritualidade, entre outros temas, realiza palestras e seminários sobre a medicina espiritual. Realiza também um trabalho de divulgação em rádios e TVs sobre este tema, bem como outros. Santo Agostinho, Influenciação Espiritual, Irmã Sheila, etc. Tem 7 livros publicados. 1. A História do Espiritismo da França de Kardec ao Brasil de Chico. 2. Diante da Vida. 3. Influenciação, um fato corriqueiro em nossas vidas.
4. Irmã Sheila. 5. Medicina do Além, um presente de Jesus para a humanidade. 6. O missionário Santo Agostinho de Hipona. 7. Santo Agostinho, a vida e a obra de um filósofo da humanidade. Escreve artigos para a Revista Internacional de Espiritismo e o Clarim desde 2010, dos quais 55 foram publicados. Também é responsável pela edição do jornal espírita Folha Espírita Caibar Schutel, publicado pela editora Dionise, com tiragem atual de 1.500 exemplares. A maioria dos temas de suas palestras e artigos são sugeridos pela espiritualidade. Podemos chamar o nosso querido irmão Fábio Dionise. Muito justo, muito justo. Eu vou acabar acreditando nisso tudo aqui. Boa noite. O pessoal pede currículo, depois fica contando, mas eu não gosto disso. Boa noite a todos. E se vocês não se importarem, eu vou ficar aqui embaixo. Eu prefiro aqui. Hoje é um dia muito importante. Hoje, 31 de março, hoje tarde caiu a ficha de que nós comemoramos o desencarne de Allan Kardec, né? Exatamente na data de hoje, 1869. E também, eu sei que a Semana Espírita está relacionada aos 160 anos da edição do Livro dos Espíritos, que é, na realidade, o marco inicial da codificação espírita. O Espiritismo passou a existir a partir dessa data, a partir desse ano. E por que Santo Agostinho? Porque Santo Agostinho teve um papel muito importante para que nós chegássemos a esse ponto que nós estamos aqui hoje, estamos sentados aqui. 160 anos, Livro dos Espíritos. Kardec tinha concluído a primeira fase dele na codificação espírita, voltaria mais tarde, mas essas coisas não acontecem pontualmente. Na realidade, é uma série de eventos ao longo de centenas de anos, né, séculos e séculos, para que se pudesse criar as condições para que a codificação viesse e fosse entregue à humanidade terrestre encarnada. Nós podemos remontar desde o princípio dos povos primitivos, mas vamos nos ater à primeira revelação e à segunda revelação. Com a primeira revelação, nós recebemos o Decálogo, as leis, né? As leis de Deus, que são válidas e serão válidas para todo e sempre. E veio a justiça, né? Moisés representa o início da justiça aqui na Terra. Entre a primeira revelação e a segunda revelação, nós tivemos Sócrates e Platão. Tivemos muita gente, mas em particular eu queria citar Sócrates e Platão por motivos históricos e depois para contextualizar Santo Agostinho nessa história. Nós sabemos que Sócrates e Platão eles foram precursores tanto do cristianismo como do espiritismo. Os preceitos que eles trouxeram eram preceitos ligados, que viriam depois com Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Boa Nova, e depois viriam com o Consolador prometido através da codificação espírita, né? Temos 36 pontos, é só pegar o Pentateuco, está lá uma relação de 36 itens, em que fala como é que se liga Sócrates e Platão ao cristianismo e ao espiritismo. Por fim, estavam criadas as condições para que surgisse a Boa Nova. E veio o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Espírito mais iluminado, que cuida, inclusive, desse planeta, governador espiritual desse planeta. E ele nos trouxe o amor, a lei do amor, que é a lei que rege o universo. É a lei da harmonia, é a lei que rege todas as coisas que foram criadas por Deus, pelo nosso Pai. E depois, para que surgisse a terceira revelação, outros eventos foram necessários. Foi necessário a consolidação do cristianismo. Então nós podemos dividir o cristianismo em 5 ou 6 fases. A primeira foi a época apostólica, a era apostólica, primeiro século, início do segundo século.
Nós tivemos os apóstolos fazendo a divulgação da Boa Nova, tivemos 2 pilares, que foi Paulo e Pedro. Paulo, que divulgou entre os gentios, foi o apóstolo dos gentios, esteve em todo o mundo ocidental praticamente, divulgando a doutrina, né? Divulgando a Boa Nova. E tivemos Pedro, que infelizmente ele é um pouco mal considerado, quando na realidade ele teve um papel fundamental para que se consolidasse o cristianismo. Ele era generoso e tinha uma capacidade incrível de manobrar, ele era muito flexível e conseguiu superar todas as dificuldades que o povo judeu, principalmente os fariseus, o clero, gerava ao longo dos primeiros anos. E também ele se incumbiu da conversão dos judeus, né? Se não fosse Pedro, se não fosse Paulo, nós não teríamos continuado com o cristianismo. E depois veio a era dos apologistas. A era dos apologistas, Justiniano, Juliano, Orígenes, principalmente Justiniano, que eles estavam tentando consolidar o cristianismo e, para fazer isso, eles faziam apologia. Eles defendiam os conceitos da Boa Nova junto aos pagãos, junto aos gentios, junto aos judeus, e criticavam a filosofia da época, a cultura da época. E a cultura da época era uma cultura de Platão, de Sócrates e Platão. Era o platonismo. E a igreja queria cada vez mais se consolidar no mundo, nessa época, que foi o 2º século, 3º século, tentando derrubar o platonismo, porque os pagãos e todos os gentios, eles seguiam o platonismo. Então, eles não aceitavam a igreja, não aceitavam os preceitos dos cristãos, porque o platonismo apregoava que todo o conhecimento e toda a verdade tem que passar pelo escrutínio da razão. Já ouviram essa frase antes? Nós ouvimos de novo com Kardec. E não era possível para os romanos, não era possível para os pagãos receber e aceitar os dogmas. Os dogmas não eram explicáveis pela razão. E muito menos inúmeras passagens bíblicas que eles não conseguiam entender, porque pela fé só, o platonismo há muito tempo já tinha criado a cultura entre os povos de que se você não explica pela razão, se você não compreende, você não pode crer. E a igreja tinha uma dificuldade muito grande de ser aceita, e ela ficava muito restrita a um grupo que tinha fé, mas os outros não se convertiam. Então, os apologistas tentavam superar o platonismo, superar a cultura de Platão, para poder expandir o cristianismo. Certo ou errado, na realidade, eles estavam tentando consolidar o cristianismo, e o fizeram. Aí nós entramos numa época muito importante, principalmente para a Igreja Católica, que é a era da patrística. Século III, século IV, foi até o século VIII. A patrística, como diz o nome, era a época dos padres. Lembra dos pais da Igreja? Santo Agostinho foi um pai da Igreja. Santo Ambrósio foi um pai da Igreja. Eram pessoas do cristianismo com uma capacidade intelectual, ou então com muito amor no coração, que fizeram diferença e conseguiam aumentar o número de prosélitos, de pessoas que se ligavam ao cristianismo. E Santo Agostinho foi o principal elemento da era patrística. E o grande objetivo da patrística foi, se os apologistas não conseguiram derrubar a cultura dos pagãos e dos romanos, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar usar a cultura deles para entender, para justificar os nossos dogmas, a nossa fé. Então eles tentaram alinhar o platonismo com os preceitos cristãos. Se você não pode vencê-los, o que você faz? Una-se a eles, né? Não é conceito? Então, se durante 2 séculos eles combateram, depois eles passaram a achar que é bom os conceitos para poderem justificar o cristianismo, né? E Santo Agostinho foi muito importante nessa fase, porque ele conseguiu fazer isso muito bem.
mais do que qualquer outro. Aí tivemos a noite escura da história, o 5º século até mais ou menos o 8º século, quando surge a figura magna de Carlos Magno, né? Que consegue reverter a situação da humanidade terrestre, né? Nessa época do século V ao século VIII, o século V foi o século em que Roma finalmente foi derrotada. Odoacro entrou em Roma, conquistou Roma, saqueou Roma no ano de 476. Esse foi o último imperador romano. O Império Romano termina nesse ano, a parte ocidental. Depois a parte oriental, que estaria em Constantinopla, iria durar até 1453. Mas o mundo ocidental tinha acabado, né? E volta com a escolástica, através de Carlos Magno, a tentativa de se refazer tudo o que foi destruído. Toda a parte do conhecimento, sabedoria, a cultura, a história da humanidade, o pensamento. E nós continuamos com São Tomás de Aquino, que é outro santo da Igreja, que é, na realidade, a figura mais importante da escolástica, que sistematiza toda a parte da religião cristã para que houvesse o prosseguimento da história da humanidade, como uma história, como uma humanidade. E o cristianismo chega à época de Kardec, e chega e permite, através disso, que pensadores, filósofos fossem formados, na França principalmente, e que o intelecto atingisse as culminâncias do pensamento e pudesse vir o Consolador prometido. E assim a doutrina espírita chega às nossas mãos. Porque houve uma série de eventos que permitiram que houvesse a continuidade e o progresso de todo o pensamento, para que nós estivéssemos num estágio de poder receber algo que necessitava de pessoas esclarecidas, algo que necessitava de pessoas preparadas. Vocês sabem que Allan Kardec, ele foi preparado durante 50 anos, 55 anos, antes de ele iniciar todo o trabalho dele dentro do Espiritismo. Ele foi pedagogo, ele foi discípulo de Pestalozzi. Ele era tão importante pela obra que ele tinha criado na pedagogia francesa, que a pedagogia francesa seguia o que Kardec tinha escrito. As universidades francesas estudavam pelos livros de Kardec. Essa parte nós não conhecemos muito. Nós conhecemos toda a história pós-Hippolyte, né? Quando ele se assume a identidade de Allan Kardec. Mas ele tinha mais ou menos umas 50 obras publicadas na área de pedagogia. Então, ele tinha um papel muito importante. Mas isso o que traz atrás dele? Na realidade, trouxe o preparo para ele ter a capacidade de poder receber, através da equipe dos Espíritos de Verdade, toda aquela gama de informação, e através da sua mente brilhante, de todos aqueles que trabalharam com ele, chegou à doutrina espírita, né? Aí, nós nos perguntamos, e como é que fica Santo Agostinho nessa história, né? No cristianismo, vamos começar na primeira revelação. Nós não sabemos o que Santo Agostinho fez na primeira revelação. Em lugar nenhum foi dito qual foi o papel dele na primeira revelação. Mas um espírito que chega na segunda revelação, e de acordo com uma frase de Kardec, que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi o apóstolo do cristianismo. Olha o título que Kardec dá a Santo Agostinho: apóstolo do cristianismo. A importância que ele teve dentro do cristianismo, reconhecida pelo próprio Kardec, me faz imaginar que ele já foi missionário também na primeira fase, primeira parte da revelação. Isso é uma pergunta que eu vou fazer quando eu desencarnar. Eu quero saber o que ele fez, né? Mas infelizmente ninguém me disse ainda. Na segunda revelação, ele foi tão importante que até o próprio Kardec reconheceu ele como apóstolo, né? Como missionário. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E na terceira revelação? Na terceira revelação, ele fez parte, nada menos, nada mais, de uma equipezinha que trouxe a doutrina,
que foi liderada pelo Espírito de Verdade, né? Que estava São João Evangelista, que estava Sócrates, que estava Platão, estava São Luís e algumas pessoas luminares que puderam participar dessa equipe. Não devia ser pouca coisa, né? Não era pouca coisa. Tanto que Erasto, ele deixa registrado numa comunicação que Santo Agostinho fazia parte da falange dos pais da Igreja e que os pais da Igreja tinham como principal objetivo nos séculos anteriores de ser o pilar da cristandade, ou seja, fazer com que o cristianismo continuasse seu caminho e chegasse ao século XIX de forma que pudesse receber o Consolador prometido. Ele fala, a cristandade deve a ele como sendo o esteio tendo sido o esteio da cristandade. A frase de Erasto. Então, imagine a importância do papel de Santo Agostinho na própria terceira revelação. Toda essa preparação para que chegasse a terceira revelação, como um membro da falange dos pais da Igreja. E nós sabemos que Santo Agostinho, ele se encontra numa posição, em uma dimensão já muito acima até do Bezerra de Menezes. Bezerra pode estar lá. Ele tomou a decisão de permanecer conosco. Enquanto houvesse um sofredor, ele permaneceria aqui. Foi convidado 2 vezes por Maria de Nazaré e ele pediu autorização para ficar. Mas Santo Agostinho já se encontra numa dimensão bastante elevada no mundo espiritual. Quem estudou, leu sobre Jesus Gonçalves, que foi Alarico I, que foi quem saqueou Roma no ano de 410, está lá escrito a posição de Santo Agostinho. Mas não é necessário ler um livro desses, é só ver o que ele foi, para a gente saber que ele não podia estar numa colônia espiritual próxima da Terra, né? Já devia estar em algum lugar mais elevado. Então, Santo Agostinho, na verdade, teve um papel extremamente importante, tanto na segunda revelação, ao ponto de ser chamado apóstolo do cristianismo, e por uma série de outros fatores que a gente vai conversar daqui a pouco, e na terceira revelação, sendo reconhecido por Kardec, sendo reconhecido por Erasto, que ele fez. Na terceira revelação, que é a vinda da doutrina espírita, nós sabemos que ele deixou muita coisa em termos de comunicação. Tanto que o próprio Erasto, ele comenta que ele foi um dos mais intensos divulgadores da doutrina. Está escrito lá, né? Foi um dos maiores vulgarizadores da doutrina. Comunicava-se em quase todas as partes. Tanto que uma das comunicações registradas por Kardec foi na região em que ele nasceu, lá atrás, no século IV, quando ele veio como Santo Agostinho, Argélia. Na época era um reino chamado Reino da Numídia, inferior, e ele fez questão de se comunicar num centro espírita chamado Constantina, está lá no Evangelho, para, de certa forma, até como agradecimento à pátria, ao solo que o recebeu naquela encarnação, né? E nós temos registrado no Pentateuco kardeciano e na Revista Espírita, desde 58 até 69, quando desencarnou na data de hoje Allan Kardec, 36 mensagens assinadas por Santo Agostinho. 5 no Livro dos Espíritos, 8 no Evangelho segundo o Espiritismo, 11 na Revista Espírita de 1862 e as demais esparsas no Livro dos Médiuns e nas outras revistas. Mas se ele se comunicou tanto assim, como diz Erasto, então provavelmente foram centenas e centenas de comunicações em que ele aproveitou para passar a doutrina espírita, para que ele pudesse também, nós como humanidade terrestre encarnada, receber ensinamentos. Nós sabemos de que ele falou sobre a fé e a razão, as comunicações dele, que ele falou muito sobre o poder da prece, a necessidade da prece. Ele falou muito do duelo, né?
duelo naquela época era com armas, hoje nós fazemos com a mente, então todas as comunicações a respeito de duelo dele servem para nós, que nós hoje fazemos uma luta mental, uma luta psicológica entre nós. Falou muito sobre os mundos, mundo de regeneração, mundo de provas e expiação, sobre o progresso, né? Falou também sobre assunto como a ciência e a razão, está logo no começo, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele, na verdade, foi um baluarte, foi muito importante dentro do Espiritismo. E tem uma frase de Kardec que diz o seguinte: ele teve que mudar alguns conceitos. Kardec ele não falou, teve que mudar muitos conceitos. Kardec disse que ele teve que mudar alguns conceitos e que ele não veio para demolir o que ele edificou. Então, tudo aquilo que ele tinha construído, as mudanças que ele fez a nível de conceito, não tiravam um tio da importância dele na obra de constituição desse edifício que é o cristianismo. Porque nós espíritas somos cristãos, certo? Agora, vamos voltar para a segunda revelação, para entender a importância dele no contexto da própria consolidação do espiritismo, do cristianismo, né? Primeiro, no segunda revelação, ele consolidou o cristianismo. E na terceira revelação, ele, na realidade, ajudou a construir a doutrina espírita naquelas comunicações que ele fez, né? Então, voltando à segunda revelação. Mas ele não teve que fazer muitas mudanças como o pessoal comenta tanto. Porque muitas coisas ele já preconizava. É que se perdeu isso e a igreja não permitiu que isso fosse passado aos adeptos, por exemplo, do catolicismo, ou por exemplo, da igreja luterana ou da igreja presbiteriana, porque o Santo Agostinho, ele influenciou todo o pensamento da igreja presbiteriana, luterana, ortodoxa e católica, e ele é considerado santo por essas igrejas. Todas essas igrejas o consideram como santo, faz parte lá do calendário deles. Dos católicos é 28 de agosto, né? Dos demais, eu não sei que data eles escolheram para homenageá-lo, né? Então, mas tem muita coisa que ele tinha falado e escreveu que simplesmente não foi falado, né? Não foi nos sermões, na própria literatura do cristianismo, não se deu muita importância, porque não interessava se dar, né? Em Confissões, que é o livro em que ele faz a autobiografia dele, ele comenta a respeito de como foi a conversão dele. A conversão dele, não sei se alguém sabe, mas ele já vinha em luta contra a existência do mal dentro dele, essa luta entre a consciência dele, de que ele sabia que estava fazendo coisas erradas, mas ele continuava fazendo coisas erradas, ele não conseguia mudar isso, ele não conseguia realizar a sua reforma íntima, e ele não conseguia entender por que o mal nele superava qualquer boa vontade que ele tivesse para ele ter uma vida reta. Tanto que ele não se converteu até os 33 anos. Ele ficou correndo de um lado por outro, correndo de um lado até o outro, mas entrando cada vez numa situação maior de desespero, porque a consciência dele o cobrava cada vez mais. Quando ele tinha 32 anos, ele se encontrava em Roma, num jardim, e nesse jardim ele estava lendo as cartas de Paulo. Ele já tinha tido contato com um santo chamado Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio tinha falado para ele ler as cartas, as epístolas, ler a Bíblia, estudar inclusive. Santo Ambrósio pediu que ele estudasse inclusive o platonismo, o neoplatonismo na época, para ele entender uma série de coisas. E ele estava olhando as cartas e vinha aquele negócio, entrou em desespero. Tem uma hora que ele ajoelhou e pediu a Deus que ajudasse ele a superar esse mal que existia dentro dele, que ele não conseguia. E de repente ele ouve uma voz de um menino, quase angelical a voz, dizendo: tome e lê. Aí ele olha para todos os lados e não vê ninguém. Ele falou: deve ser alucinação. E ele ouve de novo: toma e lê.
Ele de novo olha, sai para fora para ver na rua se tinha alguém. E de novo não vê ninguém. Na terceira vez o menino fala de novo. Toma e lê. E ele conclui que era Deus através de um anjo, no caso dele, né? Que era Deus através de um anjo que pedia que ele pegasse uma das cartas que estavam em cima da mesa, ao acaso, e lesse a primeira coisa que visse. Ele pegou a primeira carta aos Romanos, exatamente, e leu em cima o capítulo 13, versículo 13 e 14. Né? Não caminheis pela embriaguez e a glutonaria, revesti-vos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Nesse momento, ele chegou à conclusão, foi o momento do estalo. Eu vou largar tudo isso, porque ele tinha problemas muito sérios. Ele era mulherengo, Santo Agostinho, mulherengo. Adorava convencer as pessoas, então naquela época ele usava da retórica por uma questão de vaidade, para convencer as pessoas, ganhar discussões na retórica. Na retórica e na eloquência, você tentava mostrar para o outro que ele estava errado. E se você conseguisse mostrar, mesmo que não estivesse, você vencia a contenda. Era um jogo da época, né? Inclusive, a gente sabe que Santo Agostinho defendeu muitos criminosos no tribunal pela capacidade que ele tinha, capacidade oratória que ele tinha. Né? Isso só para começar. E ele já tinha um filho de 16, ele tinha um filho. Quando ele estava com 16 anos, ele se consorciou com uma concubina, teve um filho aos 17 anos, que chamava-se Adeodato. Adeodato foi enviado por Deus. Eu até costumo brincar dizendo assim, a gente é fácil, a gente culpa a Deus, né? Faz as bobagens, depois foi Deus que enviou, né? Adeodato significa exatamente enviado por Deus. A partir desse momento, ele parou e falou assim, eu vou ter uma vida casta e santa. Ele simplesmente largou 3 amantes. Naquela época. 3, não uma, 3, né? E ele vai para a reclusão com alguns amigos e começa a estudar muito forte, faz um estudo muito profundo da Bíblia. Ele conclui que a Bíblia tem toda a verdade que ele necessita. Né? Então a conversão dele já foi mística. Mística para o termo dele. Nós sabemos muito bem o que aconteceu, né? Mas ele chamava de uma conversão mística. E ele falava que era possível se comunicar com os mortos. Eu estou falando de um dos santos mais importantes da Igreja Católica. Ninguém sabe, ou praticamente ninguém sabe, que ele escreveu um livro de 250 páginas a respeito de como cuidar dos mortos. De cura morundas gerenda, está em latim, que fala exatamente como aos cuidados do morto. Nesse livro ele fala coisas do tipo que nós temos que enterrar os mortos, coisa e tal. Mas tem alguns capítulos que se referem com a comunicação com os mortos. Ele diz o seguinte, e olha que um é sábio, o Santo Agostinho. Por que Deus, que é Deus, na sua previdência divina, na sua providência divina, não usaria os defuntos para virem falar conosco, nos dando instruções, nos advertindo, né? Ou então para chamar atenção mesmo, né? Chamar atenção. Por que não? Por que haveria esse desperdício, né, na criação de Deus? E ele fala também que os mortos sabem o que acontece com os vivos, os parentes, através dos espíritos defuntos, ou seja, os outros que acabam desencarnando, que vão até onde eles estão, e eles recebem informação a respeito dos parentes. E que é possível a comunicação, tanto que ele fala em outro livro que chama-se Cidade de Ilhéus, sobre as operações que são realizadas no corpo espiritual para que o espírito possa conversar conosco e nós termos visões. Nós estamos falando de conceitos espíritas, espiritualistas, né? Está tudo escrito num livro, só que boa parte das igrejas, dessas várias crenças cristãs, simplesmente esse livro
está omitido. Se nós entrarmos no site do Vaticano, e eu fiz isso, eu tenho o italiano, porque eu sou descendente italiano, boa parte da minha pesquisa eu fiz lendo livros italianos, em italiano. Está lá o livro, está dentro do site. É www.agustinos.com.it. Você entra direto em toda a obra dele. E vai estar falando sobre coisas desse tipo. Reencarnação. Voltamos ao livro Confissões, que é uma autobiografia, né? Que, na realidade, as pessoas dizem que é uma autobiografia. Confissões é uma ode ao Criador. É uma expressão de um amor profundo de um cristão pelo Pai. Mas ele aproveita para relatar a sua experiência, tudo aquilo que ele fez ao longo de 40 anos, porque mais ou menos vai até a idade de 40 anos, ele agradecendo a Deus todas as coisas que aconteceram, passagem a passagem. Mas é uma biografia, né? E nessas Confissões, ele comenta que duas coisas. Eles fazem uma pergunta. Pedro, você está aqui? Obrigado. É um grande amigo meu, não sabia que ele estava aqui. Essa pergunta eu não fiz, eu fiz para ele, tá? Que ele está lá naquele canto lá. Eu fiquei surpreso, achei que era desdobramento, viu? Às vezes acontece. Ultimamente está acontecendo de eu ver uns desdobramentos, né? Então eu falei, eu acho que deve ser o desdobramento. Mas voltando, ele fala o seguinte: teria eu uma outra existência antes da minha infância? Aonde eu estava antes do meu nascimento? E ele faz em outra passagem, em Confissões, Mônica passou 40 anos da vida dela tentando converter o filho, né? Tentando converter. Foram, na realidade, 32 anos. E quando consegue, morre depois, desencarna, né? E ele fala assim: eu tenho certeza que Mônica viria todas as noites para conversar comigo e me dar conselhos, se o Pai permitir. Não temos mais um conceito espírita aqui, né? O telefone não toca de lá para cá, tem que ter uma autorização, certo? É a mesma coisa, está lá. Essa é mais, para mim, é mais incrível. A justiça divina, a lei da causa e efeito. Ele diz o seguinte: não há um desgraçado nesse mundo que não mereça a sua dor. Ele está dizendo que toda pessoa que está passando uma dificuldade, na realidade foi ela a responsável por essa dificuldade. Então ele já, mesmo estando na segunda revelação, ano de 390 anos Dominis, depois de Cristo, ele já preconizava preceitos que estariam dentro do Espiritismo. Então a mudança não foi tão grande assim. Simplesmente ele trouxe para o mundo, visivelmente, coisas que ele já tinha falado lá no passado, mas que foram abafadas, apagadas, porque não interessavam às religiões da época. Isso é um exemplo. Corpo espiritual. Ele tem duas passagens que ele fala: não acredito ser possível a alma existir sem um corpo. Perispírito. E numa carta, chamada Carta a Nebrido, uma das 120 cartas que ele escreveu e estão registradas, inclusive nesse site, ele fala para o Nebrido: você lembra da época que nós discutíamos a respeito do corpo lúcido? O corpo lúcido para o corpo espiritual. Sobre as operações, sobre as coisas que aconteciam com o corpo espiritual, que ele chamava de corpo lúcido. Então, na realidade, existe uma ligação já desde aquela época, né? E naquela época, agora nós estamos retrocedendo. Do Espiritismo fomos nessa transição e agora vamos à época da segunda revelação, para entender a importância dele. E também para entender, porque se hoje nós somos espíritas, hoje, nesse momento, em grande parte devemos a Santo Agostinho. Devemos a muita gente,
Devemos a Moisés, devemos a Paulo, devemos a Pedro, devemos a uma série de outros padres da igreja, devemos principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, acima de tudo, mas devemos também com a contribuição enorme de Santo Agostinho. Mas para isso nós temos que fazer uma contextualização. Como é que era a época que Santo Agostinho encarnou? Ele nasceu num domingo, 13 de novembro do ano 354. Imagina quanto tempo já faz. A despeito do que muita gente acredita, Santo Agostinho não é italiano, não. Santo Agostinho nasceu no norte da África. Ele era um africano, né? E numa cidade inexpressiva até o dia de hoje. Chamava-se Tagaste, exatamente no reino da Numídia inferior. Perto de Constantina, onde depois ele se comunica, né? Posteriormente, durante a época da doutrina. Vive quase 76 anos naquela encarnação. São 75 e pouco, porque ele desencarna dia 28 de agosto do ano de 430. E 70 anos desses 76, ele vive perto de Tagaste, numa cidade chamada Hipona. Daí ele ser chamado na igreja Santo Agostinho de Hipona, porque ele se tornou bispo e durante mais de 40 anos ele exerceu o bispado e fez tudo o que ele fez pela cristandade numa pequena cidade que se encontrava a 100 quilômetros de Tagaste. Hoje chama-se Annaba e faz parte da Argélia. Tagaste também é parte da Argélia. Ele vai fazer uma revolução no cristianismo a partir de uma cidade minúscula do norte da África. Isso me lembra o venerando Karbar Schutel, que de Matão ele fez uma bagunça dentro do espiritismo, não foi? Tanto que ele se tornou bandeirante, ele é denominado bandeirante do espiritismo. Mas Santo Agostinho, do norte da África, se o norte da África hoje é o que é, você imagina o que era no ano 350. 354, quando ele encarnou aqui, né? No ano que ele encarnou aqui, nós estávamos passando pela consolidação do cristianismo dentro do Império Romano. O Império Romano, ele teve um apogeu na época de um imperador chamado Trajano. No ano de 119, ou 114, 119 da era cristã, era o maior território que Roma possuía no mundo ocidental. Praticamente tudo que você possa conceber na Europa, Europa Ocidental, Europa Oriental, Ásia Menor e todo aquele norte da África, Palestina, Arábia, Egito, tudo isso fazia parte do Império de Trajano. E dessa época em diante começou o processo de desfacelamento, de desintegração do Império Romano, por vários motivos. Primeiro, porque Roma já não interessava mais, devido ao seu orgulho, devido à sua vaidade e à sua ganância pelo poder, não estava mais nos planos de Jesus. Roma tinha uma missão importantíssima, segundo Emmanuel, de unificar todo o mundo ocidental e alavancar o progresso cultural de todo o mundo ocidental. Só que ele se perdeu. Então, já a partir de Trajano em diante, os imperadores que encarnavam com a missão de ser imperadores eram espíritos medíocres. É só lembrar de Nero, Calígula, Diocleciano, né? Pessoas que não tinham a capacidade de estar à testa. Júlio César, Marco Aurélio, que eram pessoas, espíritos realmente muito preparados e vieram com essa missão mesmo. Mas eles não voltaram. E todos os espíritos que estavam vindo para a Terra, para Roma, já eram espíritos realmente para que Roma não continuasse realmente como um grande império. E aconteciam 3 fenômenos em Roma que foram os catalisadores aqui no mundo físico da derrocada
do Império Romano. Primeiro, eles tinham 3 problemas sérios: corrupção, libertinagem e uma tentativa de destruição da família. Vocês já ouviram isso recentemente? Nós temos parte da mídia que tenta destruir a família, parte, não é toda. Nós temos um pequenino probleminha de corrupção, quase ligeiro, imperceptível. E libertinagem não precisa falar muito, né? Luxúria, libertinagem, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo aqui, né? E dessa forma iniciou um processo de desintegração. E Roma começou a ser fustigada pelos bárbaros que tentavam conquistar Roma. Obviamente, um grande império, vinham bárbaros de todos os cantos tentando vencer. Tanto que no ano de 410 eles conseguem o feito, Alarico I consegue o feito de entrar em Roma, saqueá-la, e depois sai de Roma porque faltavam provisões em Roma. Roma já estava tão mal que não tinha alimento. Então ele sai de Roma porque ele não conseguia manter o exército dentro de Roma. Então nós temos um processo de desintegração, né? E no ano de 312, aliás, 305, 306, foram os anos da última perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Foi Diocleciano, na realidade 303 a 305, em que ele fazia barbáries. Ele pegava os cristãos, tudo que você possa imaginar acontecia com os cristãos, né? Só que, quanto mais matava, mais crescia o movimento cristão. Tem uma teoria que diz o seguinte: você quer que um movimento cresça? Mate o líder. Crie um mártir. A partir do momento que você cria um mártir, um movimento cresce. Esse é o grande problema, por exemplo, dos Estados Unidos com o Estado Islâmico. Ninguém pode fazer muita coisa, porque quando você mexe com fanáticos, se você matar o líder, você cria um mártir. Isso se alastra feito capim, né? Não é capim, é tiririca, que nem tiririca. Tá? Então os romanos começaram a perceber que não adiantava ficar matando os cristãos desse jeito, porque o movimento crescia. E o movimento crescia tanto que antes estava em volta do Império Romano, mas não em Roma. Mas naquela época já estava dentro de Roma. Os coelhos, né, que se multiplicavam feitos coelhos, já tinham entrado em Roma. E os cristãos e os imperadores romanos começaram a pensar: puxa, não é o caminho correto. Aí surge o grande Constantino I. O grande Constantino I, no ano de 312, ele está para assumir o Império Romano. O pai tinha falecido, tinha desencarnado, e Maxênio, uma outra pessoa que queria também o Império, o desafia para uma batalha. Nessa batalha, Maxênio devia ter um exército 50 vezes maior, e Constantino sabia que ia perder essa batalha. Estava no rio Tibre, próximo do rio Tibre. Conta a história que Constantino, quando ele foi jovem, ele teve lepra. E na hora do desespero, ele era pagão, mas na hora do desespero, ele foi procurar uma comunidade cristã e se curou da lepra. Né? Se curou da lepra. Então ele ficou com isso registrado. Ele continuou pagão, mas ele ficou com isso registrado. O que é que ele fez na noite que antecedeu a grande batalha com Maxênio, perto do rio Tibre, que corta Roma? No desespero a gente faz qualquer coisa, né? Ele orou pelo Deus cristão e pediu a vitória. Na manhã seguinte, ele e os seus principais líderes, os correligionários, viram o sol de manhã cedo e viram uma cruz no sol. E embaixo escrito: por este símbolo vencerás. Você imagina aquela experiência para esse pessoal, vendo a cruz no sol e aquela frase escrita. Foram para a batalha. Por coincidência, entre aspas, Maxênio, ele não cai do cavalo no rio e morre afogado? Você vai, a mãozinha de Deus é incrível, né? O exército sem o líder se desestrutura.
E Constantino tem uma vitória fantástica em cima dos exércitos de Maxênio. Assume o cristianismo, assume o império. Bom, ele fica grato. E ele falou assim, eu vou fazer uma coisa, já que eu tenho que agradecer ao Deus dos cristãos, e eu estou achando que a única maneira de vencer meu inimigo é me unindo a ele, eu vou me unir aos cristãos. E depois vou fazer um outro passo, eu vou absorvê-los. Eu vou me unir aos inimigos e depois absorvê-los. E começa aí todo um processo de aproximação do cristianismo em Roma. Ele permite a religião cristã no ano 313. No ano de 325 tem o famoso Concílio de Nicéia. Ele ajuda os cristãos a se consolidarem, a se unificarem. Estou sumarizando, né? Mas ele morre depois no ano 337, depois de ter fundado Constantinopla e se batizado. E Teodósio I, ele consolida o cristianismo como a religião do Estado do Império Romano. Nós estamos no ano de 381. Santo Agostinho nasceu em 354 e desencarna em 430. Então, Santo Agostinho estava na sua juventude, no momento em que o Império Romano toma a decisão de que o cristianismo é a religião do Estado. No ano 391, que foi o ano que Santo Agostinho tinha se convertido e se batizado, ou seja, ele não tinha feito nada para a cristandade, o Teodósio ele decreta que o paganismo seria punido até com a morte e manda fechar templos pagãos e manda destruir alguns templos pagãos. Aí é que entra Santo Agostinho. Na linha do tempo, Santo Agostinho tinha se convertido no ano de 387, ou seja, em 391, Teodósio consolida o cristianismo, e ele já era sacerdote, já tinha sido programado sacerdote da Igreja Católica, porque ele seguiu o ramo católico do cristianismo. Mas o grande problema de Roma é que a aristocracia e os plebeus não aceitavam o cristianismo. Como era um imperador, eles fingiam que aceitavam, mas eles ficavam sabotando. Qualquer oportunidade era para provar que o cristianismo não prestava. E não conseguiam engolir toda aquela massa de dogmas que já tinham sido criados. E aí é que entra Santo Agostinho. Compreendendo que os apologistas que tentavam derrubar o platonismo não dava certo, ele muda de tática. Ele e alguns outros, mas ele foi o que mais fez isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar, eu vou harmonizar a filosofia presente, a cultura existente, que era platônica e neoplatônica, com o cristianismo, e vou criar uma filosofia cristã. A filosofia cristã baseada nisso. Por isso que ele escreve livros como essa, a respeito do cuidado dos mortos, né? Obviamente que ele puxa para o lado da igreja, porque ele segue a igreja, né? Então ele foi o fundador, foi o primeiro e o grande fundador da filosofia cristã. A filosofia cristã, durante 1000 anos, foi a filosofia básica de todos os pensadores que vieram aqui para a Terra. Todo pensamento cristão é o pensamento que Santo Agostinho desenvolveu ao longo de 232 livros escritos. Ele escreveu 93 obras que continham 232 livros, criando a filosofia cristã e criando a teologia cristã, criando o pensamento cristão. Todo pensamento após Santo Agostinho se baseava no pensamento de Santo Agostinho, e a igreja também. Papel dele, junto aos pagãos, para que eles também aceitassem o cristianismo, foi através da filosofia cristã e toda a teologia que ele construiu. E aos poucos, a igreja conseguiu aumentar o número de prosélitos e vencer toda essa repulsa que os pagãos tinham. Então ele consolidou o cristianismo no mundo ocidental.
Segundo, apesar de Teodósio ter feito o que fez, havia muitos movimentos contrários aos cristãos, muitos hereges, muitas cisões. E Santo Agostinho foi quem conseguiu, em síntese, ou pelo menos foi o maior de todos os personagens, no processo de unificação de todos os cristianismos que existiam na época. Na época, só eu contei 14 seitas cristãs que se degladiavam entre si. Isso iria fragmentar o cristianismo e, consequentemente, ia colapsar o cristianismo. E ele, através da literatura, através muito dos sínodos que ele chamou, convocou como bispo, através dos concílios que ele participou, que foram dezenas, através dos debates públicos, ele ia convencendo movimento a movimento para se alinhar numa única seita que, por escolha dele, foi a católica, que ele preferia a católica. Muitos outros contribuíram para isso, mas é reconhecido na cristandade que Santo Agostinho teve o papel líder de todo esse processo. Sedimentou o cristianismo e criou toda a cultura cristã escrita, né, registrada, coisa que nunca houve. Foi a época também que começa o colapso de Roma. No ano 410, Santo Agostinho vivo ainda, Alarico entra e saqueia Roma. Inclusive, foi a última vez que os pagãos brigaram contra os cristãos, porque eles disseram, o Deus cristão não consegue sobreviver, fazer com que a humanidade, o seu povo, né, ficasse protegido. Ele diz, o Deus do amor e da caridade não vela pelo seu povo, tanto que Roma foi saqueada. Por causa disso, ele escreve um livro de mais ou menos 750 páginas para mostrar que, na realidade, o Deus cristão ele não está preocupado com o Estado laico, ele está preocupado com a espiritualização do seu povo, né? E vem a cidade de Deus, que é considerado o marco de todo o pensamento, toda a parte política, o pensamento político dele, todo o pensamento filosófico dele, todo o pensamento dele está registrado nesses dois livros, que ele levou quase 17 anos para escrever. Bom, ele consolida dessa forma o cristianismo. A partir de 410 até 476, Roma colapsa. O mundo ocidental era uma coisa só. Roma tinha todos os seus defeitos, mas todas as pessoas que faziam parte da colônia romana tinham os mesmos direitos. Todos recebiam a educação romana na escola. A educação era toda ela unificada, seguia o modelo romano, que foi seguido até mais ou menos o século XIX, quando voltou com Carlos Magno, para você ver a importância desse processo da instrução, da educação. Todo cidadão das colônias era cidadão romano. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, mas ele era cidadão romano. Paulo de Tarso, vocês lembram Paulo de Tarso? Ele era cidadão romano, tanto que ele vai para Roma porque ele quer ser julgado pelo imperador romano. Ele deu um jeito de falar com Nero. Ele foi lá, teve os bofes de falar com Nero para dizer que ele estava errado, né? Depois ele perdeu a cabeça por causa disso, né? Nero, na hora, ficou surpreso com o magnetismo dele, de acordo com Emmanuel, né? Ficou estático, mas depois mandou que o decapitassem, porque um romano não poderia ser crucificado. Lembra? Paulo de Tarso. Tá? Paulo e Estevão. Então, se desfacelou o Império Romano. Os bárbaros entraram e começaram a montar dezenas de reinos. Na França, naquela região da Gália, porque à época chamava-se Gália, tiveram os francos, por isso que chama-se França. Na Espanha, foram os visigodos. No norte da África, foram os vândalos. E os ostrogoldos em toda a Península Itálica. E tem mais um que eu nunca consigo lembrar o nome, que está nessa parte da Ásia Menor. Toda a cultura, todo o conhecimento, todo o processo educativo
foi soterrado. Se perdeu praticamente tudo. Os povos se dispersaram, as cidades as pessoas saíam das cidades. Roma viveu durante séculos com camponeses que moravam nela, porque ninguém mais morava nas cidades, né? Foi a época negra da história. Qual foi o elo de ligação entre as pessoas que participavam desse império todo? Não foi a religião? O cristianismo. O Papa, através do catolicismo, ele conseguiu manter todas as células ligadas. Se não tivesse a consolidação do cristianismo, hoje talvez a gente fosse godo, visigodo, alguma coisa assim. Nós nem saberíamos o que é a palavra cristão, porque se perdeu tudo, exceto a igreja, que foi consolidada por muitos, mas Santo Agostinho teve um papel preponderante a respeito. O papel dele dá para perceber só aí, com relação a nós aqui que estamos nesse momento. Passou-se séculos nessa situação, até que chegou Carlos Magno e ele falou, vou começar um processo de resgate de toda essa cultura. E ele consegue, principalmente através dos livros de Santo Agostinho, toda a escolástica, né, consegue através, não Carlos Magno, mas toda a escolástica, consegue através dos livros. Porque por uma coincidência, entre aspas, não se perdeu nenhum livro dele. Ele conseguiu salvar tudo. E todo o conhecimento estava registrado, todo o pensamento estava registrado. A escolástica incluiu Aristóteles, tanto que a filosofia cristã pendeu para o lado de Aristóteles. Mas para vocês verem como estava perdido todo o pensamento, Aristóteles foi descoberto no século XIII. Ele é da época de Sócrates e Platão. E ninguém sabia da existência de Aristóteles até o século XIII, porque foi tudo perdido. Então, Santo Agostinho foi a ponte para que não se perdesse boa parte do conhecimento, boa parte da filosofia. Para vocês terem uma ideia, vocês devem lembrar da frase famosa de René Descartes: penso, logo existo. Todo mundo acha que essa frase é de René Descartes. Essa frase é de Santo Agostinho, que ele está montando a base da filosofia, e a base da filosofia, os fundamentos da filosofia é provar que você existe. Você não pode provar nada mais se você não prova que você existe. Então, todo pensamento filosófico parte do princípio que você tem que provar a sua existência. E ele prova dizendo, as pessoas perguntavam para ele, mas você tem certeza do que você fala? E ele falava, duvido, logo existo. Porque quem duvida, existe. E numa das obras ele usa a frase, penso, logo existo. Não foi Descartes que copiou. Na realidade, como eu disse, fazia parte do próprio processo filosófico. Mas olha a influência de Santo Agostinho. A influência dele, Lutero, Martinho Lutero, quando ele estava para se separar da Igreja Católica, ele era um grande estudioso de Santo Agostinho e levou todos esses elementos de Santo Agostinho para a Igreja Luterana. Ele era um grande admirador do pensamento. Ele influenciou a Reforma, porque Lutero se baseou nos conceitos de Santo Agostinho para dar embasamento à sua ideia do que ele achava que era certo e errado. A Contra-Reforma, que foi da Igreja Católica, fez a mesma coisa. Usou Santo Agostinho para tentar provar que a Reforma estava errada. Nós estamos falando do século XIV, XV. Santo Tomás de Aquino adorava Santo Agostinho, estudava. Ele montou a sua parte filosófica, mas ele era um grande admirador. Todo pensamento que não foi perdido por causa disso permitiu o prosseguimento de toda essa parte do desenvolvimento intelectual, principalmente na França. E nós precisávamos exatamente do preparo intelectual para receber o quê? A codificação espírita. Se Santo Agostinho tivesse falhado,
Jesus teria o plano B, C, D, E, F, G, com certeza. Eu conheço a espiritualidade. Se o nosso doutor Stephanie, lá na Sheila, tem o plano B, C e D, ou qualquer centro espírita, né? Tem o plano B, C e D, tem. Mas dá um trabalhinho, certo? Implementar o plano B. Leva um certo tempo, né? Então, se tivesse um plano B, porque Santo Agostinho falhara, certamente não seria no ano de 1957 que nasceria o Espiritismo. E era levar um pouquinho de tempo a mais. E hoje nós não estaríamos provavelmente conversando sobre aquilo que nós estamos conversando hoje. Bom, isso é apenas uma gota d'água em todo esse oceano que é a vida desse santo, desse homem fantástico. Quem quiser conhecer mais, tem 2 livros aí. Muito obrigado. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos diz: amai-vos e instruí-vos. Nós tivemos hoje, né, uma lição de amor de Deus, de Jesus e de Santo Agostinho pela humanidade. E também uma lição de o quanto a instrução, o conhecimento também nos auxilia a compreender o nosso papel hoje dentro da casa espírita, para que nós tenhamos a fidelidade que esses precursores, que esses espíritos luminares se doaram para que o Evangelho de Jesus chegasse até nós. Então, que seja para nós um momento de reflexão, para que a gente possa sair daqui mais revigorados para levar a doutrina espírita, levar o Evangelho de Jesus através das nossas atitudes, do nosso dia a dia, onde estivermos, inspirados nesses espíritos de luz que abriram o caminho, né, para que o Evangelho chegue até nós. E também inspirados também nos nossos expositores dessa Semana Espírita, todos mostrando para nós o quanto é importante, além do conhecimento, né, da experiência, o amor ao estudo, pesquisando para podermos entender melhor essa doutrina de luz que nos foi legada, essa oportunidade que nós temos na presente encarnação de libertação, porque Cristo também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo, nós nos libertamos da ignorância, das limitações, e o conhecimento tem que ser colocado em prática através das nossas atitudes no dia a dia, atitudes cristãs. Nós agradecemos o Fábio Dionísio, agradecemos a equipe, né, que vai estar amanhã no União Fraternal também, no trabalho que ele se propõe a fazer. Agradecemos a presença de todos e convidamos para estarmos aqui amanhã à noite para o encerramento da nossa Semana Espírita com o grupo, o Instituto de Arte, Pensamento e Vida. É o grupo que muitos já conhecem, já se apresentaram aqui. Eles vão apresentar para nós um espetáculo baseado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Então, nós chamamos agora o representante da Casa Espírita Bezerra de Menezes para o encerramento, né, para a prece de encerramento, e esperamos encontrar todos aqui amanhã para encerrarmos a nossa Semana Espírita com esse momento de arte, lembrando que a arte espírita não tem o objetivo apenas de nos, assim, de agradar os nossos sentidos. A arte espírita leva a mensagem espírita também para a nossa reflexão, de uma forma que nos sensibiliza, mas o objetivo é nos tocar espiritualmente, incentivando a reforma íntima, né? Nos motivando a reforma íntima e a nossa transformação moral. Muito obrigada a todos e passamos então agora.
nós temos aqui os livros do Fábio Dionisi. Ele trouxe alguns livros de sua autoria ou de outros trabalhadores da Casa Espírita, né, publicados pela editora Dionisi, e vai estar aqui exposto para aquisição, para quem se interessar, e ele está também aqui para autografar os livros. Passamos, então, para o Bezerra de Menezes. Boa noite a todos. Então nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estão aqui conosco, os nossos mentores espirituais. Agradecemos essa brilhante palestra, explanação, que esses conhecimentos possam tocar o nosso coração, nos trazer reflexões para a nossa vida, para o nosso trabalho na seara espírita, que possamos trabalhar a nossa reforma íntima, moral, interior, buscando o aperfeiçoamento intelectual, moral. Agradecemos a presença de cada um aqui hoje, agradecemos aos mentores espirituais do nosso palestrante, e que ele continue a difundir essa luz, esse amor, esse talento. Graças a Deus, que assim seja.